Nesta segunda-feira, Rubens Novaes toma posse como presidente do Banco do Brasil. Aliás, tomou posse hoje de manhã. Joaquim Levy também tomou posse como presidente do BNDES e Pedro Guimarães tomou posse como presidente da Caixa Econômica Federal. Durante a cerimônia de posse, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o mercado de crédito no país foi estatizado e sofreu intervenções danosas de governos anteriores. Dentre outras questões, claro, que a gente vai comentar aqui com o Delano, não vai perder essa oportunidade de conversar sobre o cenário econômico. Boa tarde, Delano, tudo bem? Boa tarde. Um prazer. Delano, então eu vou entrando agora, eu vou entrar de faquinha bem amolada. Foi nomeado o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa e o presidente do BNDES, mas não foi nomeado o presidente do Banco do Nordeste. Não é? Nós precisamos ter o nosso presidente. Enfim, quem é que o governo... Primeiro, a primeira coisa o governo vai confirmar a permanência do atual presidente, Romildo Rolim? Aliás, não é só o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia também não foi nomeado. Bom, outra questão, isto passa uma fragilidade do Banco do Nordeste, ou seja, não tem muita importância não, depois a gente deixa para depois isso. Qual é a sua avaliação? Bom, eu acho que nós temos uma mudança muito grande do que vinha acontecendo no país nos últimos anos, porque teoricamente tende a acontecer a partir de agora. Então muitas mudanças estão sendo feitas, são necessárias e acredito que sejam feitas de forma adequada. Os movimentos que a gente vê do governo de forma ampla está em linha com aquele discurso que houve na eleição e com as promessas que foram efetivamente declaradas naquele momento. Eu não acho necessariamente, particularmente, que o fato do Banco do Nordeste ou do BASA, né, ainda não ter sido definido, né, eu não acredito que isso seja necessariamente por falta de importância. Eu acho que a mudança é muito grande que está se fazendo, né, é uma troca completa de peças, né, antes você trocava um fusível, hoje está trocando a peça inteira, né, com o objetivo de, como você colocou aí no discurso de posse de hoje de manhã, né, dos presidentes dessas três instituições, falar em quebrar a caixa preta, em trazer informações de forma transparente para o mercado, em mostrar para a sociedade o que tinha de errado e corrigir efetivamente o que é necessário. Então, sobre esse aspecto especificamente, eu acho que é uma questão, a quantidade muito grande de trocas que está havendo. E acho que em breve informações como do Banco do Nordeste ou do BASA devem sair. Eu não acredito que passe de mais dias ou poucas semanas, dentro desse mês ainda, isso deve estar definido. E sobre a revalidação dos incentivos fiscais do Nordeste, do FNE, como você viu essa decisão do governo? Não, eu acho que essa revalidação é importante, né, para a região, para as duas regiões, né, Nordeste e Norte, como estamos falando aqui. Mesmo que haja algum ajuste ou discussão em relação a isso, não se dava para mudar nada parecido com uma canetada numa decisão sem aprofundar. Quer dizer, quem está entrando no governo agora não atuava no governo, não é uma continuidade, né, onde você pode se decidir com mais propriedade. Então, acho que seria temerário qualquer mudança diferente como essa. E os últimos anos, especialmente, por exemplo, a gente pode falar que está mais próximo aqui, o Banco do Nordeste vem mostrando a qualidade das aplicações, o recorde de aplicações e como isso tem beneficiado efetivamente a região, né? E como isso tem sido importante para a região. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que é um programa exitoso. Né? Eu achei frágil o período da prorrogação, 5 anos. Em geral, era 20 anos, que é para esquecer, né, de que tem de renovar. Mas eu particularmente não encaro isso como uma mudança e como alguma coisa radical podendo acontecer no horizonte de curto ou médio prazo. Eu acho que foi uma medida, como vários contratos e como várias decisões dos últimos anos estão sendo revistas, eu acho que isso entrou numa esteira natural, mas não como uma penalização para o Banco do Nordeste. Eu particularmente não vi como isso. Ou seja, dentro do pronunciamento do Paulo Guedes, de que o governo deve rever a concessão de incentivos dentro do governo federal,
não é? Você acha que isso não necessariamente passa pela discussão do FNE? Eu acho que há concessões e problemas Mas muito mais graves. Muito mais graves. Eu não acho que esse acho que estaria ali lá no fim da fila. Talvez para se olhar, né? Porque ele tem alguns benefícios outros do que medidas pontuais que os últimos governos tomaram de forma equivocada e errônea e provocaram essa confusão toda que a gente está vendo aí. Certo. E os conflitos de posição ou de notícias transmitidas para a sociedade na semana passada com relação a imposto de renda e outros fatos, como é que você acha que isso foi o quê? Foi esse bate-cabeça se deu, por que aconteceu e até onde pôde afetar a Bolsa, os mercados? Eu acho que é um azeitamento do processo, né? Havia essa expectativa depois do resultado da eleição de formar equipe, de qual seria o programa, do que queria acontecer, mas o jogo começa quando o apito, né? Quando o apito começa. Então acho que pode ter havido um pouco de batida de cabeça, sim, né? Eu acho que foi até pouco, não foi nada grave na minha opinião. Acho que as informações que saíram de IOF, imposto de renda, devem ter sido de alguma forma discutidas, isso não saiu do vazio, né? Mas acho que um alinhamento já começa a aparecer quando você vê hoje, né, na própria posse, o alinhamento entre o próprio Paulo Guedes e o Bolsonaro, a coisa uníssona, né? Então, eu acho que pode ter um pouco de rompante do presidente, de estar empolgado com poder fazer tudo aquilo que ele gostaria que fosse para o país e a dinâmica do país e da política, ela tem algumas regras que precisam ser seguidas, né? Não estou falando de não transparência, não tem nada a ver com isso. Então eu acho que é um pouco de bateção de cabeça e ansiedade inicial, é o que me parece, mas acho que nos próximos dias isso se dissipa, né? E a coisa flui de forma automática. Bom, a minha outra pergunta é sobre... Eu tenho uma preocupação bem focada no Nordeste e na gente, né? Porque afeta o nosso bolso local. Como você vê esse aspecto dos posicionamentos políticos divergentes entre Bolsonaro e Camilo, um do PT e outro mais liberal, mais ultraliberal, enfim. Você acha que essa questão que chegou a preocupar agora no aspecto ligado à questão da violência e que o governo federal demonstrou que o importante é o país e o cidadão, você acha que isso pode ser afetado, o nosso desenvolvimento e as políticas de desenvolvimento que o Ceará vem implantando, vem desenvolvendo nos últimos anos? Acho que não. O Estado do Ceará vem dando bons exemplos, né, na questão de responsabilidade fiscal, investimentos e outros aspectos que são importantes, independente se o governador é do PT ou é de outro partido. Então eu acho que, como a gente comentou agora há pouco, né, o importante é o país. Se a estratégia de governo é a estratégia de fortalecer o país, não pode ser uma discussão ideológica muito mais debatida numa eleição, por exemplo, né, discussão de ideias ali no momento da eleição, que pode fazer com que tenha algum tipo de... represália é uma palavra muito forte, mas algum tipo de boicote, algum tipo de prevenção em relação ao Estado A, ao Estado B ou ao Estado C. Então, se o governo federal quer mudar a cara do país, ele tem que mostrar que ele é superior a uma discussão ideológica, né, específica, e que todo mundo tem que se dar as mãos, né, efetivamente, para que a gente consiga tirar o país como um todo da situação em que se encontra. Mesmo, né? Porque a discussão dos lados clareia o raciocínio, as decisões. Eu acho que a divergência é importante para esse aspecto que você está comentando, para que todo mundo discuta tudo que tem que ser discutido e decida tudo que tem que ser decidido, não ficar nada agenda oculta, né? Vamos dizer assim, né? O mais importante. Além do que, medidas que foram tomadas no governo federal recentemente, nos últimos anos, provocou inclusive a situação caótica de estados, né? Então tem vários estados no Brasil, não é um nem dois, que estão numa situação muito crítica.
Então não adianta olhar só para o federal e deixar um estado implodir ou outro estado implodir, ou seja, o cenário é todo mundo junto, ou seja, as 3 esferas têm que estar o máximo possível de mão dadas, né, com o objetivo de todo mundo tirar o país dessa situação, né? Não adianta olhar o federal, o estadual, o municipal de forma dissociada, ou seja, o país é uma unidade, né? Não tem, existe esse pacto federativo, né? Dessa forma, mas todo mundo tem que estar de braço dado para poder tentar ajudar a tirar o país dessa situação. E o braço do IBEF, para terminar e rapidamente, por favor, o braço do IBEF está estendido para que área? Na realidade, o IBEF é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão discutir... Reúne as melhores cabeças que discutem o aspecto econômico, financeiro do Ceará. Do Ceará e do país. No caso nosso, do Ceará. O IBEF está presente em 11 estados do Brasil. Né? Eu, particularmente, sou também vice-presidente do IBEF nacional. A gente discute nacionalmente tudo. E é uma entidade que está aberta, de braços abertos, para trazer apartidariamente, né, sem nenhum tipo de credo ou algo do gênero, discussões que sejam importantes para o país, para a sociedade, para as empresas, para a economia, para a finança como um todo. Resumindo, é um ano bom? Nazareno, todos estamos trabalhando com a visão de que é um ano que tem muita mudança a ser realizada, o voto de confiança foi dado. O que tem se apresentado, tem se mostrado em direção desse voto de confiança, então os agentes econômicos, o mercado como um todo, está muito animado em apoiar e acreditando que esse ano vai ser um ano bem melhor do que os últimos anos. Ok, muito obrigado, Delano Macedo, vice-presidente do IBEF Ceará, conversando comigo aqui no Povo Economia. Muito obrigado, Delano. Eu que agradeço.